De Manaus, um bom dia, que a paz do Senhor esteja com vocês possam estar sendo abençoados por Deus nesta manhã com a palavra de Deus. E a você que vai ver esse vídeo no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai ver, mas que a graça do Senhor Jesus possa também te abençoar e que você, junto comigo, possamos sermos abençoados pela palavra de Deus. Possamos juntos aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus, né? Então, eu saúdo a todos agora com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e possamos, né, irmãos, juntos aprendermos. É uma felicidade, mais uma vez, estar junto aqui com a comunidade evangélica Geração da Conquista, para a gente poder aprender mais da palavra de Deus. Na última aula, nós iniciamos o debate, né, o ensino sobre o batismo, ok? Então, na última aula, a gente começou a falar sobre batismo, sobre o que é de fato o batismo, o que vem a ser o batismo, a forma, né, como o batismo foi introduzido na história da igreja cristã. E para você que está vendo aí no YouTube, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre eclesiologia. O que é eclesiologia? É o estudo da igreja. Então, nos primeiros vídeos, e aí eu não lembro se foi 3 ou 4 vídeos, nos 3 primeiros 4 vídeos desta série de estudos sobre eclesiologia, pastor, onde estão esses vídeos? Esses vídeos estão no canal da igreja. Canal da igreja CEGC. CEGC. Você entra lá no canal da igreja, você se inscreve, né, e aí você vai ter aí acesso aos nossos vídeos. E nos primeiros 3 ou 4 vídeos, agora eu não estou bem lembrado, nós introduzimos, então, os estudos sobre eclesiologia. Eclesiologia é o estudo da igreja. E a gente tem procurado mostrar, amados, o que é a igreja segundo a palavra de Deus. Nós temos a preocupação, nós, da comunidade evangélica Geração da Conquista, nós, que pertencemos a um grupo que entendemos igreja de uma forma distinta, como a maioria das denominações entendem. Por quê? Porque nós estamos apresentando a igreja a partir de uma perspectiva mais bíblica, a partir de um olhar mais bíblico. Então, nós devemos entender a igreja não como prédio, não como uma organização denominacional, seja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Igreja não é isso. Igreja não é confissão doutrinária, igreja não é estatuto, né? Igreja não é regimento interno. Nada disso compõe igreja. É importante que a gente entenda isso, tá, querido? Ah, pastor, mas eu sempre aprendi que a igreja tem que pertencer a uma denominação e essa denominação tem uma declaração doutrinária, né? Isso é igreja organizacional. Nós temos 2 dimensões. Quando a gente olha para a igreja, a gente tem que olhar para a igreja sob 2 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão organizacional. E a dimensão organizacional, normalmente e de forma inteira, inteiramente, ela é constituída por conceitos e tradições humanas. É isso que a gente precisa entender. Então, toda a denominação, ela é de origem humana. Então, quando eu falo denominação, eu falo estatuto, eu falo regimento interno, eu falo de denominação, política denominacional, né? Eu falo de responsabilidade civis, tudo isso, queridos, toda essa estrutura
organizacional, ela é 100% humana, tá ok? Ela é 100% humana. Pastor, é uma declaração ousada essa que o senhor está fazendo, mas eu a faço na maior tranquilidade. Por quê? Porque ao lermos a Bíblia, e é importante, meus amados, para você que é pastor, que me ouve, nunca estude a Bíblia para os outros, estude a Bíblia para você. No momento em que eu comecei a estudar a Bíblia para mim, para eu aprender. Então, o que a gente encontrou? O que a gente vislumbrou? A gente vislumbrou um conceito bíblico de igreja. Então, a igreja, ela é indivíduo e grupos de indivíduos orientados única e exclusivamente pela palavra de Deus. Acabou. Igreja é isso. Né? Ah, poxa, e declaração doutrinária, pastor? É a Bíblia. Ah, e manual de comportamento? É a Bíblia. Então, tudo a partir da Bíblia constitui-se, de fato, igreja segundo o modelo que está na Bíblia. Ok? Todos esses outros modelos, eles surgiram, e isso nós vamos estudar em vídeos, nós vamos fazer vídeos, nós vamos fazer aulas para a comunidade evangélica Geração da Conquista. Essa aula, você que está vendo essa aula no YouTube, ela é uma aula que nós ministramos online para a nossa amada igreja na comunidade evangélica Geração da Conquista, aí em Manaus, no Amazonas. Então, nós ministramos essa aula para a igreja, gravamos essa aula no YouTube e disponibilizamos no canal da igreja para quê? Para que você possa ter esse acesso, para que você possa ter esse conhecimento. Ok? Então, a comunidade, ela entende igreja, nós, da igreja aí de Manaus, nós entendemos igreja como indivíduo e grupo de pessoas só. O que vem a partir daí é como surgiu a igreja organizacional. Por que surgiu a igreja organizacional? Quando ela deixou o modelo bíblico e ela adotou um modelo muito mais humano do que bíblico. Eu não estou dizendo que as outras igrejas não tenham características bíblicas, não é isso, tá ok? Por favor, não me entenda mal. Eu não estou falando que as outras igrejas não sejam bíblicas. As outras igrejas, elas só não são só bíblicas. Essa é a diferença. Todas as outras igrejas, elas fazem uma mescla de fundamentos bíblicos com fundamentos humanos. É isso que a gente precisa entender. Então, tradições humanas, doutrina humana, né? E aí, tradições e doutrinas humanas são marcadas por falhas, são marcadas pela temporalidade, com o tempo elas mudam, né? E as doutrinas bíblicas, o que caracteriza as doutrinas bíblicas? Inerrância e imutabilidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, por ser palavra de Deus, ela carrega em si os mesmos atributos do próprio Deus, ou seja, a palavra ela é inerrante e a palavra ela é imutável, ou seja, a palavra de Deus é eterna. Na própria Bíblia está escrito que Deus, ele disse assim, passará céus e terra, ou seja, a temporalidade vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, por quê? Porque a palavra de Deus, ela carrega em si, né, aquilo que ela de fato é, ou seja, ela é imutável e eterna. Então, a gente precisa entender isso. Todas as igrejas, meus amados, elas carregam essas duas dimensões, que a gente aqui convencionou, tá bom? A gente aqui convencionou a chamar. Chamar de quê? Chamar de igreja organizacional. O que é a igreja organizacional? É a igreja fundamentada, construída, estabelecida, né, em tradições humanas, numa visão doutrinária de um determinado grupo de pessoas, né, de uma estrutura marcada
por características, né, de um determinado grupo de pessoas. E a igreja organizacional, a igreja bíblica, simplesmente bíblica. A igreja bíblica, meus amados, ela tem que ser considerada somente como indivíduo e grupo. Ou seja, cada um de nós, se de fato formos transformados pela igreja, pelo Espírito Santo de Deus, né, se entregamos nossa vida a Jesus, a partir daí nos tornamos igreja de Cristo, porque participamos do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja espalhada pelo mundo que, na dinâmica da convivência e da existência dentro deste próprio mundo, espelha a grandeza, espelha os fundamentos, espelha os ensinos de Deus. É isso que significa a igreja. A partir daí, foram criadas várias outras visões de igreja que aí a gente vai para o campo da igreja organizacional. Em outras aulas, essas aulas, nós começamos na aula passada, esse é o segundo vídeo, que nós estamos falando de batismo e ceia do Senhor, mas em aulas posteriores, ou seja, nas próximas aulas, assim que acabarmos esse assunto de batismo e ceia do Senhor, nós vamos passar para a história da igreja. E aí nós vamos ver por que surgiu a igreja, quando, de fato, essa igreja organizacional ela surgiu, quando, de fato, ela deixou de ser a igreja de Atos, a igreja que era um grupo de pessoas que era perseguida, que não tinha onde se reunir, que se reunia na casa das pessoas, que o Império Romano perseguia. Quando é que a igreja deixou de existir, deixou de ser, né, esse grupo de pessoas que, na dinâmica da relação com a sociedade de então, ela manifestava a glória de Deus, quando ela deixou de ser isso e passou a ser isso que nós conhecemos hoje, essa estrutura marcada pela política, marcada por cargos, essa estrutura hierarquizada, essa estrutura onde existem líderes que direcionam a igreja dentro de uma visão, muitas vezes, muito mais humana do que bíblica. Quando é que surgiu isso? E isso a gente vai estudar na história da igreja. Quais as circunstâncias que fizeram surgir a igreja como nós conhecemos hoje? Nós vamos estudar isso. Então, eu peço para você, querido, que aí na comunidade evangélica Geração da Conquista está assistindo essa aula, e a você que está assistindo esse vídeo no YouTube, que você abra o coração. Que você entenda que a gente vai só ler a palavra de Deus. E somente isso. Ok? Então, vamos partir? Vamos partir para a aula de hoje, então? Né? Na aula passada, nós, então, iniciamos o batismo. Nós falamos sobre o batismo, nós falamos sobre por que surgiu o batismo, nós falamos sobre a forma do batismo, nós falamos sobre o significado do batismo. Hoje, nós vamos começar a conversar sobre a confusão em torno do batismo. A confusão em torno do batismo. Por que o batismo, lá na Bíblia, ele tinha um significado, ele tinha uma forma, e por que agora ele tem várias formas, vários significados? Tem batismo por derramamento, tem batismo por aspersão, tem batismo por imersão, que é o modelo bíblico, né? Tem batismo de pessoas moribundas, né? De pessoas doentes, e aí faz por aspersão, né? Por que o batismo ele perdeu, né, essa característica bíblica e ele passou a ter significados distintos da palavra de Deus. Isso que é importante a gente entender, meus amados, a gente mergulhar no que a Bíblia diz. Vamos ver, então, alguns exemplos. Eu vou dar exemplo, amado. Eu não vou nem falar da Igreja Católica agora, tá? Para a gente não polemizar, né? Vamos falar
nós somos, vamos colocar entre aspas, nós somos evangélicos, né? Nós somos, entre aspas, protestantes. Então, eu vou usar o exemplo de uma igreja, inicialmente, eu vou usar o exemplo de uma igreja protestante, que é a igreja presbiteriana. E eu vou fazer menção, vou ler o que está escrito no Catecismo Maior de Westminster, que é o catecismo praticado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? Então, o que diz esse sacramento no seu item 161, no seu item 161, o que diz lá? Como os sacramentos se tornam meios eficazes de salvação? É uma pergunta. E a resposta que está escrita no catecismo, nesse catecismo que é o catecismo da Igreja Presbiteriana, né? Os sacramentos tornam-se meio eficazes de salvação, não porque tenham qualquer poder em si, nem qualquer virtude derivada da piedade ou da intenção de quem administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. Ok? Agora eu vou ler o item 165, né, do Catecismo de Westminster, que é o Catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, praticado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. No item, o que é batismo? Batismo é um sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, ou seja, a Cristo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna, e por ele os batizandos são solenemente admitidos à igreja visível e entram em comprometimento público, confessando pertencer inteira e unicamente ao Senhor. Ok? Isso é o que diz o catecismo. Vamos ver aqui algumas características. A primeira característica, meus amados, é que o catecismo presbiteriano, ele afirma o quê? Ele afirma que o batismo é um sacramento. Essa palavra sacramento, ela é importada, ela foi absorvida por muitas igrejas protestantes quando da época da Reforma. Então, a gente tem os luteranos, nós temos os presbiterianos, nós temos os batistas, nós temos metodistas, os anglicanos, essas igrejas, né, que surgem, né, no movimento chamado da Reforma da Igreja, liderado aí pelo seu ícone mais proeminente, que é Martim Lutero. Eles importam muitas coisas, porque, na realidade, o que os reformadores queriam, o que os reformadores queriam? Na realidade, eles queriam reformar a igreja que já existia, ok? Eles queriam reformar a igreja que já existia. Muitos dos reformadores, eles não queriam deixar de pertencer à Igreja Católica Apostólica Romana, mas qual era a intenção original de muitos? Veja que eu não estou dizendo que é de todos, mas de muitos deles. Era o quê? Era continuar na Igreja Católica, né, continuar naquele sistema católico, mas que fossem introduzidas algumas reformas. Logicamente, se você estudar história, e não é só a Bíblia, não. Se você estudar a história secular, você vai ver que houve uma reação da Igreja Católica chamada Contra-Reforma, né? E nesta Contra-Reforma, muitos dos reformadores originais, né, muitos morreram pela prática do Santo Ofício. O que era a prática do Santo Ofício?
que a Igreja Católica inaugurou, inclusive antes da Reforma, já havia essa prática do Santo Ofício. O que era chamado Santo Ofício? Vamos botar aí, principalmente a palavra santo, entre aspas. Era todos aqueles que não concordavam com a Igreja Católica. Eu não estou falando com a Bíblia, não. Todos aqueles que não concordavam com a Igreja Católica eram excomungados da Igreja Católica e eles eram queimados, né? Normalmente eles passavam por um julgamento, eles eram condenados e eles eram queimados nas chamadas fogueiras da Santa Inquisição. Então, muitos reformadores foram queimados. Por quê? Porque a Igreja Católica não aceitou essa proposta deles, excomungou eles, excluiu eles e começou a perseguir os reformadores, né? Entretanto, em virtude desses reformadores terem em seu coração, terem a intenção de não sair da Igreja Católica e sim reformar a Igreja, eles importaram muitos dos conceitos que ainda eram praticados na Igreja Católica, e um desses conceitos é o conceito de sacramento. Ou seja, a Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? Quem é católico, fez primeira comunhão, sabe, são 7 sacramentos. A Igreja Presbiteriana tem 2 sacramentos, de acordo com o Catecismo de Westminster e de acordo aí com o Manual Presbiteriano, com vários documentos da Igreja Presbiteriana que eu os tenho, né? Eu os tenho em mídia e eu os tenho também em forma impressa, né? Estudei esses catecismos, não só presbiteriano, como metodista, como várias outras igrejas. E ali a gente vê o quê? Essa palavra sacramento, o que é o conceito de sacramento, meus irmãos? O conceito de sacramento é o fato de que, como Jesus instituiu o batismo, e aí vamos pegar o batismo, que é o assunto que nós estamos falando, como Jesus instituiu o batismo, então, em virtude de Jesus ter instituído o batismo, quando a pessoa é batizada, de alguma forma, no campo sobrenatural, essa pessoa recebe graça nesse processo. Então, eles acreditam que o ato de batizar e o ato também de tomar a ceia do Senhor, este ato, né, ele traz graça a quem participa deste ato. Esta é a visão normal que a palavra sacramentum, do latim sacramentum, traz, né? É que, de alguma forma, de algum meio sobrenatural, quando a pessoa é batizada e quando a pessoa toma a ceia, ela recebe graça através da operação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós acabamos de ler no catecismo de Westminster, que é o catecismo das igrejas católicas. Ó, os sacramentos tornam-se meios eficazes de salvação, não porque tenham qualquer poder em si, ou seja, não é o ato, nem qualquer virtude derivada da piedade ou da intenção de quem administra. Ou seja, o poder do sacramento do batismo não está no batismo em si, nem no pastor, nem no ministro que batiza. Está entendendo? É isso que está dizendo. Mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que o instituiu. Está entendendo isso? Isso é o que está escrito no catecismo, gente, não sou eu que estou falando. Então, de uma forma, né, em virtude de Cristo ter instituído, por ter Cristo instituído o batismo, as pessoas elas recebem alguma forma de graça nesse ato. Amados, por isso, eles são considerados meios eficazes de salvação. Ok? Vocês lembram quando eu li lá, o batismo é um meio eficaz de salvação. Por quê?
não é por causa dele em si, e também não é por causa de quem administra, ou seja, do pastor que batiza, ou do ministro que batiza, mas porque Cristo instituiu o batismo. Então, em virtude de Cristo ter instituído o batismo, o Espírito Santo opera na pessoa quando ela é batizada. E, amados, esse tipo de pensamento ele é importado da visão católica, né? Desta visão católica. Então, os presbiterianos, metodistas, né? Luteranos e muitas outras igrejas que batizam, que praticam o batismo infantil ou pedobatismo. Por que eles praticam esse batismo? Justamente porque eles acreditam que, de alguma forma, a pessoa recebe graça. Por isso que ele é um meio eficaz de salvação. Mas é isso que a Bíblia diz, meus amados? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Vamos continuar vendo algumas visões de batismo, né? Quer ver? Eu vou ler aqui. Né? Eu vou ler aqui uma expressão, né, que está escrito no Manual Presbiteriano da Igreja Batista do Brasil, São Paulo, Cultura Cristã, editora, a edição é de 2019. Está escrito assim: que os membros da igreja que se recusam a apresentar os seus filhos ao batismo sejam devidamente instruídos na doutrina e persuadidos a proceder de acordo com ela. Doutrina presbiteriana. Caso persistam na sua atitude, ou seja, caso os pais entendem que o batismo infantil não é válido, caso você não queira batizar o seu filho na igreja presbiteriana, o conselho deverá agir de conformidade e com o que determina a Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil em seu Código de Disciplina. Então, o que isso quer dizer, meus amados? Quer dizer que a pessoa que não batiza o seu filho, que não concorda com o batismo infantil, não pode pertencer à igreja presbiteriana. Por quê? Porque o seu código de disciplina diz que a pessoa tem que estar sob disciplina, ela tem que ser disciplinada. Por quê? Porque não concorda com essa doutrina. Ok? Vamos continuar? Por isso, meus irmãos, que o crente ele tem que estudar, você tem que estudar. Vamos lá? Vamos continuar? Eu quero ler outras coisas aqui para você. Muitos teólogos e pastores famosos, Augusto Nicodemos, teólogo L. Bearcroft, né, e o pastor Hernande Dias Lopes, também, que é um pastor muito proeminente na igreja, eles têm a visão, todos esses grandes ícones da igreja presbiteriana, eles dizem que o batismo ele substituiu a circuncisão na aliança. Então, ó, vou ler o que diz Bearcroft. Na aliança de Deus, na aliança, Deus lhes dá certa concessão ou dádiva de maneira formal e objetiva. Exige deles que, no devido tempo, aceitem isso pela fé. E promete fazer isso uma vívida realidade nas vidas deles, pela operação do Espírito. Em vista deste fato, a igreja deve considerá-los como herdeiros prospectivos da salvação. Ok? Então, eles aceitam. O batismo é o sinal e selo de tudo quanto as promessas abrangem. Então, as promessas, o selo, né? Vou ler de novo. O batismo é o sinal e selo de tudo quanto as promessas abrangem. As promessas feitas a Abraão abrangem, né? Falando em termos gerais, vivam segundo a aliança, e é seu dever considerados como infratores da aliança se não cumprir as exigências desta, né? Então,
De acordo com os presbiterianos, ser batizado é uma exigência da nova aliança que Jesus Cristo fez. O reverendo Augusto Nicodemos, ele assim se expressa: acredito estar seguindo a tradição bíblica, que remonta ao tempo do Antigo Testamento e que não foi abolida no Novo, de incluir os filhos dos fiéis na aliança de Deus com o seu povo. Batizei meus filhos crendo que, através deste rito iniciatório, eles passaram a fazer parte da igreja visível de Cristo aqui na Terra. Ok? Vamos lá. O reverendo Hernando Dias Lopes diz: as crianças fazem parte da família de Deus. Deus firmou conosco uma aliança eterna, prometendo ser nosso Pai e o Deus de nossos filhos. O selo espiritual, escuta, gente, o selo espiritual desta aliança foi a circuncisão. A circuncisão era o rito de entrada no pacto. A criança era circuncidada ao 8º dia e, a partir daí, participavam das bênçãos, dos benefícios do pacto. O pacto foi feito com Abraão, o pai da fé. Não foi abrogado. A promessa está vigente na nova dispensação. Ou seja, perceba que a promessa que circunscreve a realidade da circuncisão. A promessa está vigente na nova dispensação. Na nova dispensação, os infantes não foram excluídos, as crianças, né, não foram excluídas. O Novo Testamento confirma que as crianças de pais crentes eram membros da igreja, né, e ele chega a afirmar que os apóstolos batizaram crianças. Não há nenhum texto na Bíblia dizendo explicitamente isso. Então, amados, veja que eu li. Onde é que está essas afirmações, pastor? A fonte é Igreja Presbiteriana de Curitiba.com.br, batismo infantil de crianças, pedobatismo. A fonte eu tirei da Igreja Presbiteriana em Curitiba, tá ok? No site oficial da Igreja Presbiteriana de Curitiba, né? Um site livre, é um site aberto, por isso está ali. Aí eu pergunto, amados, pergunto para você que me ouve, o que substituiu a circuncisão? A circuncisão foi substituída por alguma coisa? A circuncisão, a prática da circuncisão, tem alguma coisa a ver com a fé? Essa é a questão. Vamos lá. Vamos ver o que diz a Bíblia. Veja que, olha quantos conceitos foram ditos, né? Vamos lá, vamos ver. Abre lá. Vou insistir, porque eu não quero que você fique na ignorância. Abra aí, meu querido. Vou ler de novo, tá? Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Em Romanos capítulo 4, Paulo, ele faz ali... O que Paulo faz? Paulo, ele faz uma abordagem, ele faz um estudo a partir do capítulo 4 de Romanos. Eu vou insistir nisso. Sabe por quê, queridos, que eu vou insistir nisso? Por que eu estou falando de Romanos, da carta de Romanos desde o princípio? Porque ela é considerada o evangelho segundo Paulo. Porque, através da carta de Romanos e de várias cartas de Paulo no Novo Testamento, você tem a visão correta, a visão bíblica
do pacto que foi feito a Abraão e da promessa que foi feita a Abraão. A promessa que foi feita a Abraão não tem nada a ver com circuncisão, com estar ou não estar circuncidado. Ok, meu querido? É importante a gente entender isso, né? Se eu só abrir aqui um negócio para vocês. Vamos lá. Eu queria antes que nós lêssemos Romanos 2, 25. Romanos, capítulo 2, verso 25. Vamos lá. A circuncisão não tem valor. Vou repetir. A circuncisão não. A circuncisão tem valor. Desculpa. A circuncisão tem valor se. Aí entra uma condição. A circuncisão só tem valor se. Vamos lá? Se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, querido? Que a circuncisão, o ato de circuncidar, o rito da circuncisão, ele só tem valor se você obedecer toda a lei. Só que se você ler Romanos 3, 23, né, Paulo ele vai dizer assim em Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, se você... Por quê? Porque a carta é um todo em si. A carta de Paulo aos Romanos é um todo em si. Se ele está falando em Romanos capítulo 2, verso 25, que a circuncisão só tem valor se você obedece à lei. E se ele em Romanos 3, 23 está dizendo que ninguém obedece à lei, porque todos pecaram, a circuncisão tem algum valor, meu? Meu Deus, é só usar a cabeça. Então veja que a argumentação de Paulo, é isso que eu fico bobo, meus irmãos, de ver. Eu estou falando de homens inteligentes, de teólogos inteligentes. Mas são pessoas inteligentes que estão dentro de suas respectivas caixas, ainda não se libertaram, ainda não tiveram coragem de dizer: antes de ser presbiteriano, eu sou cristão. Antes de ser batista, eu sou cristão. Antes de ser qualquer coisa, eu sou seguidor de Cristo. Eu não sou seguidor de Cristo porque eu sou presbiteriano. Primeiro é Cristo, depois vem as outras coisas. Ok? Então, é importante, isso é ser igreja. Então, a circuncisão ou qualquer outro rito, incluindo o batismo, vou repetir, a circuncisão ou qualquer outro rito, incluindo o batismo, só tem valor se você for imerso na graça do Senhor Jesus por meio da fé. Nenhum rito tem valor espiritual se primeiro você não for salvo. É isso que é importante, querido, nós entendermos. Porque senão a gente cria uma situação abjeta, a gente cria uma situação absurda. Por exemplo, batizei meu filho, né, de acordo com os pastores, com o que eu li, com a fala dos pastores, não sou eu que disse, de acordo com os pastores pertencentes que praticam esse batismo, a criança agora pertence à igreja visível
do Senhor Jesus. Você acabou de ler isso comigo lá. Isso de acordo com esse pessoal. Só que essa criança, ela faz 10 anos, ela faz 11 anos, ela faz 15 anos, ela faz 20 anos, e ela nunca entregou a sua vida para Jesus. Vamos lá. Então você tem alguém que é batizado nas águas, mas que não é salvo. Olha só a situação abjeta, olha só o espantalho teológico que esse pessoal cria, né? Então, por exemplo, você tem um filho presbiteriano, é um rapaz, vamos lá, é um rapaz honesto, é um rapaz sincero, é um rapaz trabalhador. Você batizou ele quando ele tinha 6 meses de idade. Quando ele tinha 1 aninho de idade, ele foi batizado nas águas, na igreja presbiteriana, metodista, ou seja lá qual for a igreja católica. Né? Só que ele chega aos 20 anos e ele fala assim, poxa, eu cheguei à conclusão que eu não acredito em Deus, eu sou um ateu. E aí, meus irmãos? O que você fez lá atrás, quando você batizou? Então, isso não sou eu que disse. Pastor Hernando Dias Lopes, pastor aquele outro que eu esqueci, aquele da barbicha lá, pastor Nicodemos, né? Falou que quando você batiza criança, elas fazem parte da aliança e elas ganham os benefícios da aliança, conforme igualzinho a circuncisão. Isso é eles que falaram. E interessante que o Novo Testamento, meus amados, não fala isso. É impressionante, ao ponto de Paulo escrever, se expressar, né? Aqui em Romanos capítulo 2, verso 25 e 26. Eu vou ler aqui, você acompanha aí. A circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, se você é pecador, se você não obedece à lei, o pacto da lei, né, não tem valor para você. Acabou. Por quê? Porque você desobedeceu a lei. Então, mesmo se você tiver circuncidado, a sua circuncisão se tornou em incircuncisão. Ou seja, é como se você não tivesse circuncidado. Se você batiza uma criança e ela chega e fala, na idade adulta, na idade da razão, ela chega e fala, eu não quero Jesus, é como se você nunca tivesse batizado essa criança. A criança não, o batismo não tem valor. Meu Deus! O grande erro, meus amados, é conectar um batismo com circuncisão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo amor de Deus. Vamos lá? Vamos lá, pelo amor de Deus, ô Jesus. Romanos capítulo 4. Eu vou ler pausadamente, porque a Bíblia aqui é autoexplicativa. Só falta Paulo desenhar. Só falta isso, só falta Paulo desenhar. Olha só. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Paulo fala, o que diz lá a Torá? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, meus amados, o meio da salvação é a fé que salva, é crer na promessa. E a promessa é o Senhor Jesus. Está entendendo isso? Vamos continuar. Ora,
O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então, o que é acreditado como justiça? Então, o que de fato salva o homem? Então, qual é o selo da aliança feita com Abraão? É a fé, não é o batismo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico impressionado com a capacidade ou com a incapacidade das pessoas verem o que está escrito na Bíblia assim, de uma forma muito clara. Vamos continuar? Davi diz a mesma coisa. Olha só, não foi só em relação a Abraão, não. Esse entendimento de que a fé é que é o sinal da aliança feita a Abraão, e não batismo, e não circuncisão, nada disso é sinal, nada disso é selo. Nada disso é selo, nada disso é sinal, nada disso é marca. A marca, né, que os cristãos vão receber, a marca dita lá em Apocalipse, que os cristãos também vão receber uma marca. Daqui a pouco eu vou ler essa passagem para você aí. A marca é o selo. Que selo é esse? O selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo, ele vem pela fé, não vem pelo batismo. Vamos continuar? Davi diz a mesma coisa, estou lendo o verso 6. Quando fala da felicidade do homem a que Deus acredita justiça, independentemente das obras. Aleluia. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. E aqui, meus amados, eu acho fantástico isso aqui. Escuta, gente, eu acho isso aqui fantástico. Que a argumentação que Paulo faz é tão clara, né, que ele destrói completamente a fé ou a relação do homem com Deus baseadas em ritos. Quem baseia, eu vou repetir, meus amados, quem baseia a nossa relação com Deus através de ritos é a igreja institucional, é a igreja organizacional, não é a Bíblia. A Bíblia nunca, olha só, a Bíblia nunca fez isso. Destina-se essa, verso 8, verso 9. Destina-se, do capítulo 4 de Romanos, destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Olha só. Antes ou depois de ser circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então, meu amado, Abraão já estava salvo pela fé. E aqui é a salvação pela fé. Escuta, igreja. Aqui nós estamos falando sobre salvação pela fé. Tá? A salvação consciente, a salvação feita pela escolha, motivada pela fé. Foi antes ou depois da circuncisão? Paulo vai dizer que foi antes. Então não existia circuncisão, não existia nada disso, não existia lei, não existia rito nenhum. Salvação, Abraão já estava salvo. Gente, é claro isso como água. Então, a circuncisão, ela foi um rito, né, que simbolizava, era um símbolo, e somente isso, a circuncisão foi um símbolo
da fé que Abraão teve na promessa de Deus. Ok? Então, a circuncisão foi um símbolo, é o que o Paulo está falando. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que tinha pela fé. Aí eles usam esse versículo 11 aqui para dizer que ela é um sinal e um selo, a circuncisão. Só que a circuncisão não é sinal e selo. O sinal e o selo real é o quê? É a fé, é o Espírito Santo. Aqui, sinal e selo, essas palavras estão sendo utilizadas como símbolo de algo que já aconteceu, ok? É um símbolo de algo que já aconteceu. E o que já aconteceu? Escuta, igreja. O que já aconteceu? Abraão, na idade da razão, entendeu a promessa e creu na promessa. E a promessa, Paulo diz neste mesmo capítulo, que a promessa feita a Abraão é Cristo. Ok? Vamos continuar lendo? Portanto, ele é pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Ou seja, se a circuncisão fosse o sinal, né? Fosse o selo, um sinal obrigatório que estava ligado à fé, todo mundo tinha que ser circuncidado. Por que Paulo não exigiu? Aí que tá, vamos lá. Por que Paulo não exigiu dos gentios a circuncisão? Porque isto era um rito que pertencia à nação judaica, meus irmãos. Este rito caiu. Ok? E aí o símbolo. Mas o símbolo de quê? O símbolo de quê? Da fé, da escolha pela fé, hoje é o quê? Esse símbolo é o quê? O batismo. O símbolo. Por quê? O sinal e o selo é o Espírito. Você é selado pelo Espírito. Se você é selado pelo Espírito, você é batizado. Eu vou repetir. Se você é selado pelo Espírito, você é batizado. Ok? Vamos continuar? E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, mas também como andou o nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Ok? Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seriam o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé, pois se os que vivem pela fé são herdeiros, não, desculpa, vou ler aqui mais devagar. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé. Então, a promessa não vem pelo ato do batismo ou pelo ato da circuncisão. A promessa, ela vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito,
eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas por ele, para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. E não foi entregue à morte pelos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém, queridos? Então, aí a gente encerra o capítulo 4. Amados, perceba que o apóstolo Paulo, e aí eu não vou ler, você assiste as outras lições anteriores, eu não vou reeditar tudo aqui. Mas, amados, essa visão de que o batismo ele é meio de salvação, ele é um espantalho, da teologia católica, que, infelizmente, foi adotado por várias igrejas reformadas. Ok? É importante a gente entender isso, tá, queridos? É importante a gente entender isso. Eu vou ler outras passagens aqui, né, para a gente fixar esse conhecimento. Vamos ler aí Colossenses capítulo 3, 10 e 11. Vamos lá. Colossenses, outra carta de Paulo, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3. Versos 10 e 11. Nos diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Oh, meu Deus. Errei aqui. Colossenses 3, 10 e 11. Achei. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, perceba, amados, que a questão aqui é Cristo, tá? Então, poxa, a pessoa entregou a vida para Jesus, né? Entregou a vida para Jesus. E por um motivo ou outro, ou por uma circunstância da vida, ela não conseguiu ser batizada. Ela vai deixar de ser salva? Lógico que não, né? Porque o batismo não salva. O batismo é um símbolo da operação salvífica do Espírito em nossa vida. Só e somente só. Razão pela qual não há necessidade de se batizar crianças. As crianças já estão salvas, né? Salvas pela obra de Cristo. Por quê? Porque eles estão na inocência. Então a criança é salva. Jesus falou lá em Mateus: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, dos tais é o reino dos céus. Quando os discípulos de Cristo estavam discutindo ali, né, quem era o maior no reino dos céus, Jesus
envergonhou os seus próprios discípulos, trazendo uma criança para o meio deles e falando assim: olha, se vocês não se tornarem como esta criança, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Então a criança ela está salva, ela não precisa de batismo, ninguém precisa de batismo para ser salvo. A gente precisa de Cristo. As crianças o têm pela obra na cruz. E aqueles que têm a capacidade de usar a razão, nós temos Cristo se escolhermos a mesma obra da cruz. Então é isso que a gente precisa entender, amados. Tá ok? Vamos continuar lendo aí outros textos aí, para a gente aprofundar o conhecimento. Vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, 2 e 6. Gálatas capítulo 5, versos de 2 a 6. Vamos lá. Eu vou ler do 1 ao 6. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Opa, desculpa, é Gálatas. Gálatas 5, de 1 a 6. Vamos lá. Vou ler do 1 também. Gálatas 5, de 1 a 6, tá, querido? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem de submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, meu amado, não tem coisa mais clara do que esse texto, né? Então, qual o erro da Igreja Católica, né? Considerar o batismo como um meio de salvação. Por quê? Ah, se você não se batizar, você vai morrer pagão. Você já ouviu essa expressão? Ou seja, é o que Paulo está falando aqui. Ah, se você não fizer esse rito, você não está salvo. O batismo, você precisa ser batizado para ser salvo. Meu amado, Paulo vai dizer aqui, olha, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Batismo, meu amado, não tem efeito algum, a não ser pela fé, a fé que opera pelo amor. Porque se você batizar, né, uma pessoa, né, e batizei essa pessoa, é meio de batismo, é meio de salvação. Então vou batizar essa pessoa para garantir alguma graça para ela. Não é garantido graça nenhuma a você, seja pelo batismo, seja pela ceia. Por quê? Porque o que garante a graça para a nossa vida é a fé. Ok? Amém, queridos? Por isso que nós, aqui da Comunidade Evangélica Geração da Conquista, em Manaus, então visita lá a nossa igreja, você aí de Manaus, né? E se você estiver passando em Manaus, visite nossa igreja lá, né? A gente vai botar no final do vídeo, a parte de baixo aí, nós vamos botar o endereço, né? Locais de culto, horários de culto, para você visitar a gente lá. Por isso que a gente não batiza criança, a gente ora pelos nossos filhos, né? Por quê? Porque a gente acredita que o batismo só pode ser administrado se você crê pela fé. Ok? Vamos continuar? Vamos ver outros textos aqui.
Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. Abre lá. 1 Coríntios capítulo 1. Primeira Coríntios capítulo 1. Queridos, vamos ler aí. A partir do verso 10. 1 Coríntios capítulo 1. A partir do verso 10. Né? 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 10. Nos diz assim a palavra de Deus. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, mas antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Hoje as pessoas estão dizendo assim: ah, não, eu sou de Calvino, eu sou de Wesley, eu sou de Memon Simon, eu sou do Papa, eu sou isso, eu sou aquilo. Precisamos. Por quê? Porque se batizou, se está querendo se fundamentar numa perspectiva humana, num homem. Acaso Cristo está dividido? Verso 13. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crespo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Oh, aleluia! Meu amado, que palavra! Que palavra é essa, meu irmão? Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? A cruz de Cristo, em muitas igrejas, está sendo esvaziada e está sendo colocado o quê no lugar da cruz de Cristo? Batismo. Está sendo colocado o quê na cruz de Cristo? Ceia do Senhor. Está sendo colocado o quê na cruz de Cristo? A doutrina de determinada igreja. Gente, é a cruz de Cristo. É o evangelho de Cristo. Você veja que Paulo, ele falou, cara, o batismo não é o mais importante. O batismo não é o essencial é a fé em Cristo. É isso que Paulo está falando, gente. Quando é que a gente esvazia? Eu, numa outra oportunidade, num outro vídeo, falando a nossa amada igreja aí em Manaus, a comunidade evangélica Geração da Conquista, eu disse assim, sabe qual é o grande problema das igrejas de hoje? Sabe qual é a grande arma que o anticristo está estruturando? E as igrejas estão caindo como patos na lagoa. Sabe o que é? É tirar a suficiência da cruz de Cristo. Nós estamos tirando a suficiência da cruz de Cristo. Meus amados, Cristo é suficiente. O evangelho de Cristo é
suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Primeiro você crê, depois você é batizado, depois você participa da ceia do Senhor. Mas primeiro você precisa crer, e eu vou bater nessa tecla, meus amados. Sabe por quê? Porque você vai ver que Jesus bateu nessa tecla direto. Os apóstolos bateram nessa tecla direto. Apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele bateu nessa tecla direto. Não esvaziem a cruz de Cristo. Nós estamos esvaziando a cruz de Cristo. Isso é muito sério, mano. Tanto é que Paulo falou, olha, eu não me lembro de ter batizei os componentes da casa de Crespo, batizei os componentes, os familiares de Estéfanos, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, mas, fora esses, eu não me lembro de ter batizado outras pessoas. Por quê? Aí Paulo, meu amado, ele vai bater na cabeça do prego no verso 17, pois Cristo não me enviou para batizar ninguém. Porque se eu batizo uma pessoa que não entrega a sua vida para Jesus, isso não tem efeito nenhum, espiritualmente falando. Pode ter efeito na igreja organizacional. Ah, você é batizado, né? Agora você pertence a esta igreja organizacional. Mas tem gente que é batizado, olha só, gente, presta atenção aqui. Tem gente que é batizada, tem gente que pertence à igreja organizacional, mas não pertence à igreja de Cristo. Tem gente que é batizada, pertence à igreja organizacional, não pertence à igreja de Cristo e não tem os benefícios das promessas feitas a Abraão, que o benefício da promessa feita a Abraão é a salvação pela fé. Qualquer outro benefício é espantalho teológico. Qualquer outro benefício é desvaneio filosófico. O benefício único da promessa feita a Abraão é a salvação por meio da fé, através da promessa. E a promessa é a graça, é o evangelho de Cristo. É isso que a gente precisa entender. Amém? Então, meus amados, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Que esse conhecimento fique bem sólido em sua mente. Tá ok? Vamos a outro texto? Né? Vamos a outro texto? Vamos abrir em Mateus capítulo 19, verso 14? Mateus, capítulo 19, verso 14. Eu vou ler o 13 e o 14. Depois, Mateus, capítulo 19, 13 e 14. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois lhes impôs as mãos, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Ok? Pastor, por que o senhor leu esse texto? Escuta aqui, igreja. Por que eu li esse texto? Sabe por quê? Porque as pessoas dizem que Jesus, quando eu digo pessoas, teólogos famosos, pastores famosos, dizem que essa passagem aí é usada para fundamentar batismo infantil. Pergunto para você, Jesus batizou alguém aí? O texto está dizendo que Jesus batizou? O que é que Jesus fez pelas crianças? Impôs as mãos, orou por elas e só.
E depois partiu dali. Por quê? Porque as crianças já estão salvas. Orou por elas e partiu. Impôs as mãos, orou por elas e partiu. Igualzinho ao que a gente faz lá na comunidade evangélica Geração da Conquista. Não foi isso aí que a gente fez com a Olívia? Pegamos a Olívia, impomos as mãos, oramos por ela. É isso, gente, que Jesus ensinou. O batismo é para aqueles que confessam a Cristo pela fé. Criança não precisa ser batizada, criança já está salva. Criança não precisa ser batizada, criança já está salva. Ok? Vou repetir, criança não precisa ser batizada, criança já está salva. O batismo é para quem? Para aquele que confessa pela fé, confessa e em fé recebe a graça salvadora de Cristo. O batismo é para esses, né? É só lembrar do que a gente leu lá em Atos, quando no finalzinho da pregação de Pedro, né, você vai ler lá que Pedro pregou para aquela judeusada toda lá, aí os judeus ouviram o que Pedro pregou, e o que os judeus perguntaram para ele? Pedro, o que a gente precisa fazer para ser salvo? O que Pedro respondeu? Seja batizado? Não. Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Não foi isso? Arrependei-vos, ou seja, entreguem suas vidas para Jesus, aí sim vocês podem ser batizados. Veja que eu estou lendo só a palavra de Deus, tá, gente? Só estou lendo Bíblia. Vamos lá, abra aí em João, capítulo 21, verso 15. João, capítulo 21, verso 15. Amém? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama como esses, mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide de meus cordeirinhos. Aí, escuta, gente. Aí a pessoa usa esse versículo para dizer que aí tem batismo infantil. Aí está falando de batismo infantil, gente. Aí está falando de batismo infantil. Gente, é no mínimo desonestidade intelectual. No mínimo, desonestidade intelectual. Tá ok? Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 39. Não vamos ler, porque é o texto que nós acabamos de citar, que é aquele que Pedro fala: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Primeiro você tem que se arrepender para depois ser batizado. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se não fosse assim, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Esse texto aí também, gente, esse texto também, marca esse texto aí, eles dizem também que é batismo infantil. Isso aí está falando de batismo infantil, gente? Está entendendo? O que está com os textos que eu estou colocando para você? Esse texto aí dizem que está falando de batismo infantil. Pergunto, isso aí está falando de batismo infantil, gente? Meu Deus do céu, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Né? Vamos continuar. Só vou ler Bíblia com vocês, meus irmãos. Atos, capítulo 10, do 44 ao 48.
é o batismo do eunuco, que nós comentamos na aula passada. Nós não vamos falar mais sobre isso. Você assiste a aula passada. Atos capítulo 11, verso 14. Vamos abrir lá em Atos capítulo 11, verso 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 14. E ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Esse versículo aí também é utilizado para dizer que os apóstolos batizaram crianças. Olha só. E ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Então, ele vai trazer uma mensagem por meio da qual, ou seja, o evangelho por meio do qual você será salvo, todos você e da sua casa. Então, o que é que vai salvar? A mensagem que vai ser tomada aqui, ó, pela fé, né? Essa mensagem que vai ser aceita pela fé vai te salvar. Agora eu preciso pegar para a Olivia, gente. A Olivia está salva mesmo. A Olivia é a filhinha do meu diácono, deve estar com uns 4 meses agora. Eu preciso pegar. Então, Pedro foi pregar para crianças de 4 meses, crianças recém-nascidas, ou ele foi pregar para a casa de Cornélio, para pessoas adultas que precisavam ouvir a mensagem, entender a mensagem e aceitar a mensagem pela fé. Gente. Pelo amor de Deus. Não precisa ser nenhum teólogo. Por isso que eu falo, gente, não precisa ser teólogo para chegar-se a conclusões óbvias. Não precisa ser teólogo para chegar a conclusões óbvias. Pelo contrário, às vezes teologia atrapalha mais do que ajuda. Ok? Atrapalha mais do que ajuda. Esse texto pode ser utilizado, meus queridos, como texto para embasar batismo infantil? É lógico que não, né? Pois é, mas alguns está no catecismo lá, está em vários sites presbiterianos e esse texto é utilizado. E tem vários outros, né, meus amados? Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, verso 15, Atos capítulo 16, verso 33, Atos capítulo 18, versos 8, né? Vários textos são utilizados para tentar justificar o batismo infantil e são textos que de forma nenhuma são capazes de justificar tal doutrina. Eu quero, junto com você, explorar um texto que eu acho muito interessante aqui, meus irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou então vou ter que procurar aqui. Um texto que é muito interessante. Tá vendo? Vamos recorrer aqui às ferramentas tecnológicas, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Atos, capítulo 8. Vamos lá. Atos, capítulo 8. Vamos ler do 9 ao 24. Vamos lá? Atos, capítulo 8, do 9 ao 24.
Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão, esse que fazia feitiçaria, que estava enganando as pessoas, também creu e foi batizado. Pô, então ele foi salvo. Foi? Vamos lá? E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, Pedro e João foram para o mesmo local onde estava Filipe, porque Filipe estava pregando ali em Samaria. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Vendo Simão que o Espírito era dado, vendo Simão, aquele mágico, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, eles ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, com toda a delicadeza de Pedro: Pereça, morra com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Meu irmão, eu fico bobo como é que as pessoas acham que o batismo salva, né? Isso aí é uma história muito conhecida do estudante da Bíblia. Existia um homem que estava enganando as pessoas, ele se impressionou, ele estava enganando as pessoas, o nome desse homem era Simão, era conhecido como Simão Mágico. Ele estava enganando as pessoas em Samaria. Aí a Bíblia é muito clara, a influência dele era muito grande. Pessoas pobres e ricas consideravam ele uma pessoa muito importante. Por quê? Porque ele enganava as pessoas com a mágica, né? Sinais e prodígios. Então, meu amado, cuidado com sinais e prodígios, viu? Cuidado com esses milagres que tem por aí, cuidado com essas profetadas que tem por aí, cuidado com essas maravilhas que tem por aí, esses revelamentos que tem por aí. Cuidado, tá, irmão? Cuidado, porque Simão, ele enganou toda uma região, a região de Samaria, com isso. Só que Filipe foi para lá, começou a pregar o evangelho, as pessoas começaram a aceitar Jesus. Pedro e João foram para lá, oraram por elas receberam o Espírito Santo. Quando Simão Mágico viu o poder do Espírito Santo, ele propôs a Pedro, né? Ele propôs a Pedro um negócio, um business, né? Vamos fazer aqui um negócio. Eu te pago dinheiro, você me dá esse poder aí, para que eu continue com a minha influência aqui. E aí Pedro, na sua delicadeza, falou: olha, cara, se você tiver com esse pensamento,
você nem salvo foi. Ué, mas interessante, ele nem salvo era, de acordo com Pedro aqui, no capítulo 8, a partir do verso 20, eu vou ler de novo. Pedro respondeu: pereça você com seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte nem direito nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Cheio de amargura e preso pelo pecado, está perdido. Vai para o inferno. Só que é interessante, né? Olha só, o próprio Simão creu e foi batizado, verso 13. Ué, se ele creu e foi batizado, ele está salvo, amém? Não, ele não se arrependeu, ele não creu verdadeiramente. Gente, é só ler o texto que você vai ver. Tem muita gente que está abraçando a fé, mas não está crendo pela fé. Tem muita gente que está se convencendo, não está se convertendo. E o próprio Jesus falou isso naquele dia, ou seja, na segunda vinda de Jesus. Muitos vão falar para Jesus: em teu nome nós não pregamos, em teu nome nós não fizemos maravilhas, em teu nome nós não expulsamos demônios. E eu lhes direi claramente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essas pessoas vão para o inferno. Assim como Simão, se não se arrependeu, foi para o inferno. Mas, pastor, ele foi batizado. E quem disse para você que batismo salva? Quem salva é a fé no Senhor Jesus. Amém? Então, meus amados, nós encerramos, então, o assunto batismo. Eu peço que você se debruce sobre os textos que foram colocados. Eu peço que você se debruce sobre os textos que nós lemos e sobre os vídeos que nós fizemos. Que Deus possa abençoar ricamente você. A comunidade evangélica Geração da Conquista, como sempre, um prazer falar com você, né? E ensine isso para as pessoas, gente. Compartilha esse vídeo com as pessoas. Vamos crescer juntos, as pessoas estão perdidas, né? A gente vê pastores com um grande nome, com um grande renome. Não estou dizendo que essas pessoas não são crentes, não, gente. São crentes, mas não saíram da caixinha ainda. Estão presas lá na caixinha deles, ó. Eles não conseguem enxergar que a Bíblia está desmentindo eles assim de forma descarada, né? Como nós lemos aí em vários textos. Então, vamos ensinar para as pessoas a verdadeira palavra de Deus. E eu quero abençoar a sua vida. Um grande abraço à comunidade evangélica Geração da Conquista. Nós vamos colocar aqui o Pix da igreja, nós vamos colocar aqui o QR Code da igreja, se você quiser compartilhar e nos abençoar com qualquer doação, né? Nós vamos colocar aqui nesse vídeo, aqui na parte de baixo, o Pix, e aqui, bem aqui no cantinho, o QR Code, onde você vai poder aí ofertar para a nossa igreja. Né, eu volto a repetir, os pastores não ganham salário da igreja, diácono não ganha salário da igreja. Todo o dinheiro que é doado para a comunidade é revertido para as pessoas que precisam e revertido para a própria comunidade. Nós temos irmãos que são profissionais liberais, nós temos pessoas necessitadas em nossa igreja. E o dinheiro é para isso, é para ajudar essas pessoas. Tá ok? Nenhum oficial da comunidade é assalariado, porque nós abrimos mão disso, apesar de ser nosso direito, mas nós abrimos mão disso para abençoar as pessoas, porque entendemos uma visão de igreja diferente, uma visão de igreja que seja bíblica e não que seja humana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Amém, igreja? Um beijão aí para a comunidade, que vocês tenham um culto abençoado na noite de hoje. E a você que não se assiste no YouTube, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? De doar para a nossa igreja e você que mora em Manaus, vá lá na nossa igreja e tenha certeza, você será abençoado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.
A você do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.